Você consegue controlar a sua língua diante de grandes desafios que mexem com você? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos dar sequência à nossa série Provérbios Nossos de Cada Dia. E para isso eu separei aqui um Provérbios que está lá em Provérbios capítulo 25, versículo 28. É o versículo que nós vamos se basear para a gente bater aquele papo hoje sobre Provérbios. Então, é exatamente isso que eu falei aqui. Nesse versículo de Provérbios 25, 28, ele vai chamar a nossa atenção sobre a grande importância de ter o controle mediante as situações difíceis. Controle de quê? Controle das suas ações, controle das suas palavras, controle do seu ímpeto. Então ele vai fazer uma comparação aqui de como a gente pode aprender, né, em determinadas situações a se controlar e como isso é bom para nós. Então vamos lá, está dito assim, ó, Provérbios 25, 28. Eu anotei aqui em algumas traduções para a gente fazer algumas comparações. Eu acho que vai ser legal a gente começar a trazer os versículos de Provérbios fazendo desse modo, comparando com outras traduções, porque é até interessante isso. Quando a gente lê outras traduções, algumas coisas, na maioria delas, a gente aprende um pouco mais, porque são traduções que algumas já vêm um pouco mais explicadas, com palavras mais do nosso cotidiano, tá? Então, para quem está aprendendo, começando o estudo da Bíblia, a leitura da Bíblia, eu acho muito interessante você ter a condição, eu não digo de você ter um monte de versões da Bíblia, mas você ter a condição de ter outras versões para você consultar. Isso aí você consegue através de um app da Bíblia, lá tem várias versões. Então vamos lá, Provérbios 25, 28 diz assim, ó: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Isso está na revista, na Almeida corrigida. Então, só aqui a gente já entende o seguinte, né? Como uma cidade derribada e que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. E aí nós vamos ver na outra tradução como que se explica isso. Aí eu vou ler para você na tradução da nova tradução da linguagem de hoje, tá? O Novo Testamento da linguagem de hoje. Diz assim, ó, é a NTLH, tá? Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Vê como ela tem já uma explicação um pouco mais clara, tá? Daquela que a gente leu. Quem não sabe se controlar, fala sobre controle, autodomínio, domínio próprio, né? Assim seria, domínio próprio. É tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Muitas das vezes, a nossa atitude diante de determinadas situações que sobrevêm a nós no cotidiano, alguma coisa de surpresa, ou alguma coisa até mesmo que já vem acontecendo durante algum tempo e a gente fica protelando, né, jogando para frente e sem tomar uma decisão, e muitas das vezes dá o tempo necessário e a gente quer tomar a decisão imediata sem pensar efetivamente como ou qual seria a melhor decisão a ser tomada. Então, ele colocou aqui, ó, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Quando a gente fala sobre cidade sem muralhas aqui, ele no primeiro falou de uma cidade derribada sem muros, que é a mesma coisa, uma cidade assolada que foi derrubada, destruída e está sem muros. Ela não tem proteção, ela é mal vista, porque quem olha para uma cidade que foi derrubada, destruída e toda acabada, não tem muros, alguém olha com desprezo para aquilo ali, dependendo da situação, né? E aí, quem não se controla, não tem autodomínio, muitas das vezes nós, né, somos vistos pelas outras pessoas como alguém que ela quer estar longe, como alguém que
Muitas das vezes, essa pessoa acha que você não tem valor, que você não tem caráter, porque você não teve autodomínio em relação a determinada situação. Veja como isso é interessante, né? Ter o domínio próprio é tão importante porque nós também aprendemos que no próprio livro de Provérbios diz que na multidão de palavras não falta transgressão. Então é importante a gente hoje, nesse versículo de Provérbios 25, 28, entender que é tão mais importante para mim e para você guardar, refrear a nossa língua, ter autocontrole em relação a determinadas situações e ações que nós vamos tomar. Muitas das vezes não é para você tomar ação nenhuma. Muitas das vezes é para você ficar quieto. É para você parar, se retirar para realmente pensar a respeito, para depois então tomar uma decisão. Quantos e quantos que nós vemos que, por tomar uma decisão sem pensar, toma uma decisão precipitada, errada, e as consequências certamente virão a respeito daquela decisão. Pode ser uma perda financeira, pode ser a perda do trabalho, pode ser a perda de um relacionamento. Enfim, muitas das vezes, por uma decisão impensada, né? Sem sabedoria, sem autocontrole, a gente pode perder, a gente pode ter muito mais perdas do que ganhos. Olha o que está escrito agora aqui na NVT, tá? Diz assim, ó, só repetindo e confirmando, é a tradução própria que diz isso. Aí você vê como que é importante a gente ver outras traduções para entender determinados versículos. Na NVT diz assim, ó, quem não tem domínio próprio, olha aí, é como uma cidade sem muros. Quem não tem domínio próprio, uma cidade sem muros, aí nós vamos falar aqui sobre o seguinte. Antigamente, naquela época, bem antigamente, quando as cidades elas precisavam, tinham a necessidade de se proteger, elas tinham muralhas em redor. Em todo o redor da cidade tinham muralhas, que era para poder proteger a cidade contra os invasores, proteger a cidade em relação às guerras, enfim. Os muros em redor da cidade era muito importante para a proteção não só do rei daquela cidade, mas como também de toda a população. E olha, por que eu fiz essa comparação aqui? Nessa tradução aqui da NVT, ele fala que quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Uma cidade sem muros, naquela época, era destruída ou era tomada, né? Nós vamos tomar tudo que vocês têm de forma muito rápida, porque ela não tinha como se proteger. Então, muitas das vezes, você não falar nada na hora que determinadas coisas acontecem é muito melhor para a sua proteção e também para a proteção dos seus do que você imediatamente já responder alguma coisa. Então é muito interessante a gente compreender. Nessas três versões aqui, nós entendemos o versículo de forma muito mais explicada. E o último aqui da NVT fala para nós de forma simples. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Uma cidade sem muros, naquela época, era uma cidade que não tinha proteção nenhuma. Se você fala demais, pode entrar. Se você fala demais, se você não tem autocontrole, não tem domínio próprio, muito provavelmente você pode prejudicar não só a você mesmo, como também a todos aqueles que estão contigo no momento, ou até mesmo a todos os seus. Quando eu falo os seus, é a sua família. Quantas pessoas tomam decisões no ímpeto, no momento, na força do momento e acabam prejudicando até mesmo a própria família? Cidade sem muros, tá? Sem proteção. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Então, eu espero que você tenha compreendido, né, essa rápida interpretação aqui de Provérbios 25, versículo 28. NVT, quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Quem não controla, quem não refreia
a sua língua, o seu ímpeto, a sua vontade de querer resolver tudo na hora. Ah, tem que fazer agora, tem que resolver na hora, sabe aquela coisa? Tem gente que é assim. Tem gente que quer levar a vida desse jeito. Tem que resolver tudo na hora e pronto, e acabou. Mas nem sempre aquela hora seria o melhor momento para tomar a determinada decisão. Então, o livro de Provérbios, nós sabemos, ele tem uma sabedoria milenar. Tantas e tantas coisas que foram escritas naquela época e que parecem muito atuais hoje, porque elas se encaixam verdadeiramente no nosso dia a dia. Por isso é importante, eu convido você, se você tiver condições, interesse de entender um pouco mais sobre o livro de Provérbios, você precisa, todo dia que seja, ler um versículo. Ou, é claro, você se inscrever aqui no nosso canal. Nós temos uma playlist aqui no canal que fala sobre provérbios nossos de cada dia. Então, eu tenho certeza que alguma coisa nesses vídeos sobre provérbios você vai aprender em relação aos ensinamentos milenares de sabedoria do livro de Provérbios. Então eu convido você para que você se inscreva aqui no nosso canal, e se você gostou do vídeo, se você realmente gostou do vídeo, deixa o seu gostei, coloca um comentário aqui embaixo que é interessante, que aí o YouTube vai mostrar esse vídeo para um maior número de pessoas. Então, que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.